O objetivo desse módulo, desse vídeo, é definir propriamente dita transformada Z. E a gente vai discutir muito a região de convergência, que a gente vai definir ela e vai discutir a importância dela para um contexto muito específico. Aqui, para um exemplo muito específico. Depois a gente generaliza isso. Bom, usando basicamente as mesmas coisas que a gente viu no vídeo passado, o que eu vou mostrar para vocês agora é que a conclusão pode ser generalizada. Quer dizer, toda vez que eu tiver um sistema cuja resposta ao impulso é h de n, se eu colocar na entrada desse sistema um termo da forma z elevado a n, para um z dado qualquer, a saída vai ser o mesmo z elevado a n multiplicado por uma constante aqui que eu vou definir como sendo h de z. Essa constante, como a gente viu, depende do valor de z que eu coloco aqui. Como é que a gente prova isso? Do mesmo jeito que a gente fez na aula passada. Eu faço a minha entrada x de n ser igual a z elevado a n, o z é um dado, é um valor fixo. Minha saída então é a convolução da entrada com a resposta ao impulso, que eu escrevo como a somatória de h de k, x de n menos k. Só que x de n é z elevado a n, então x de n menos k é z elevado a n menos k. Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Z elevado a n não depende de k, eu tiro ele para fora da somatória aqui. Sobra a somatória em k de h de k, z elevado a menos k. Tá? Esse termo aqui eu defino como sendo a transformada z da sequência h de n ou h de k, tanto faz. Observa que esse k é só uma variável da somatória aqui. Então não posso trocar por n. Então a definição, a minha transformada z, que na notação eu faço esse z caligráfico aqui de h de n, ou chamo direto de h de z, é essa somatória aqui. Como a gente viu no vídeo passado, essa somatória pode não convergir para alguns valores de z. Tá? E outra coisa a se notar é que como z é dado, esse h de z é uma constante. Diferentes z's levam a diferentes constantes, mas é uma constante no tempo, pelo menos. E o que é então a região de convergência? A gente define a região de convergência como os valores de z para os quais essa somatória aqui, que define a transformada z, ela converge, ela dá alguma coisa finita. O primeiro exemplo que a gente pode trabalhar é o exemplo que a gente viu no vídeo passado, do h de n igual a meio elevado a n, u de n. Nesse caso, a transformada z seria a somatória em n de menos infinito até infinito de h de n, z elevado a menos n. O h de n vale zero para n negativo, por causa do degrau aqui. Então, essa somatória de n indo de zero até infinito, de meio elevado a n vezes z elevado a menos n. E como a gente viu no vídeo passado, isso aqui dá uma progressão geométrica com a razão 1 sobre 2z. Então, isso aqui essa soma dá 1 sobre 1 menos a razão, desde que a razão seja menor do que 1. Essa condição aqui é equivalente a dizer que a região de convergência é o conjunto de todos os z's com módulo maior do que meio. Tá? Se inverso aqui, passa o módulo de z para lá, obtém isso aqui. Tá? Um impacto importante de saber a região de convergência para começo de conversa é que ela permite a gente trabalhar direitinho com o conceito de autofunção. Então, se eu olhar aqui para como é que eu obtive a autofunção, de uma forma mais, sem usar a transformada z, de uma forma com uma notação mais explícita, se eu ponho um z elevado a n na entrada, a saída é o mesmo z elevado a n vezes essa somatória aqui da transformada z. E o que eu concluo é o seguinte, que se o z não pertence à região de convergência, isso quer dizer que essa somatória aqui é infinita. E, portanto, que a minha saída também vai ser infinito. Tá? Então, talvez o jeito mais apropriado de mostrar essa questão da autofunção é dizer que se eu ponho um z elevado a n na entrada do sistema, a minha saída vai ser h de z vezes z elevado a n se o z pertencer à região de convergência. Esse h de z, lembra, é simplesmente essa somatória aqui, que é uma função só de z. O k aqui não deveria ser k, deveria ser n. É só a variável que eu estou usando para somar. Isso aqui não depende de n. Por outro lado, se o z não pertence à região de convergência, essa soma aqui é infinito, portanto a saída vai ser infinito também. E na realidade, o que eu espero mostrar aqui nesse exemplo para vocês
é que a região de convergência tem uma função ainda mais importante, porque só conhecendo a transformada Z, sem dizer qual é a região de convergência, eu não sei trabalhar com o meu sistema. Então vamos ver por quê. Vamos pegar esse G de N aqui, que é igual a menos meio elevado a N, U de menos N menos 1. Eu queria que vocês dessem uma pausa agora no vídeo e tentassem calcular o G de Z e a região de convergência para essa sequência aqui. Bom, se vocês trabalharam nesse problema, vocês vão ver que a solução, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver, é ver para que valores de N esse U de N aqui, esse degrau, vai ser zero. Porque na somatória a gente tem que sumir com esses termos. Bom, eu sei que o degrau é zero sempre que o argumento dele for negativo. Então, sempre que menos n menos 1 for menor do que zero. Ou esse degrau vai ser zero sempre que o n for maior do que menos 1. Isso me permite escrever, então, o meu g de z como sendo a somatória em n aqui de g de n, z elevado a menos n. Aqui eu já substituí o valor de g de n. Eu sei que de zero até infinito o g de n vale zero, então isso aqui sumiu da minha somatória. Do menos infinito até menos 1, o g de n vale menos meio elevado a n, vezes z elevado a menos n. Bom, agora o que eu quero fazer aparecer? Eu sei fazer soma de progressão geométrica para o n indo até mais infinito, não indo até vindo de menos infinito. Então vamos fazer aparecer mais infinito aqui. Vamos trocar a variável da somatória aqui de n para k. Vou fazer o k ser igual a menos n. Tá? Por quê? Porque daí quando n vale menos infinito, o k vale infinito. Quando n vale 1, menos 1, o k vale 1. Aqui aparece, então eu tenho a somatória aqui do k indo de 1 até infinito. Aqui aparece n, eu substituo por menos k. Aqui aparece menos n, eu substituo por k. Uma das questões que vocês podem estar se perguntando é por que eu pude trocar a ordem da somatória aqui. Em que sentido que eu estou falando trocar? Desculpa, eu só estou escrevendo aqui. Essa somatória deveria ir de k indo de infinito até 1, não de 1 até infinito. E na hora da integração, por exemplo, a hora que eu troco os índices, se eu troco de infinito para 1, eu troco de 1 para infinito, eu tenho que botar um sinal de menos. Isso acontece na integral, mas isso não acontece em somatória. E basicamente o fato é que A0 mais A1 mais A2 é igual a 2 mais A1 mais A0, não importa a ordem que eu somo. Na integral, o que atrapalha é o tal do dx. O dx é que faz você ter que trocar o sinal. E na soma não tem dx, então não tem problema. Tá? Mas fechando o parênteses aqui, eu concluo então que a minha transformada G dessa sequência vale menos a somatória para o k indo de 1 até infinito. Aqui eu substituía o que eu estava fazendo aqui, que o meio elevado a menos k é igual a 2 elevado a k. Então eu botei aqui a somatória de 2z elevado a k, que é igual a menos, o k começa no 1, tá? Menos 2z mais 2z ao quadrado, mais 2z ao cubo, e etc. e tal. Tá? O que eu vou fazer aqui é botar o 2z em evidência, então vai dar menos 2z, que multiplica 1 mais 2z mais 2z ao quadrado, e etc. E por que eu fiz isso? Porque agora apareceu aquela progressão geométrica que eu sei somar. 1 mais razão ao quadrado, mais razão ao cubo, a razão no caso é o 2z. Então essa progressão geométrica aqui, eu sei que ela dá, então eu ponho menos 2z aqui, e essa progressão geométrica ela dá 1 sobre 1 menos a razão, desde que a razão seja menor do que 1 em módulo, desde que o módulo da razão seja menor que 1. Tá? E agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, só para a gente ver o objetivo principal desse problema. Eu vou multiplicar e dividir por 2z. E aí o que vai acontecer? Em cima o 2z cancela com 2z, dá 1. Embaixo aparece, com esse sinal de menos aqui, aparece 1 menos 1 sobre 2z. Agora olha o que acontecia. Aqui região de convergência, então, módulo de 2z menor do que 1. No caso do h de n, que tinha essa fórmula aqui, meio elevado a n u de n, o h de z também tinha a forma 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z. O h de z e o g de z são iguais. A única coisa que muda nos dois é a região de convergência. Para o g, a região de convergência é módulo de 2z menor do que 1.
para o H é módulo de 2e maior do que 1. A gente tinha obtido que módulo de 1 sobre 2e é menor do que 1, isso é equivalente a dizer que módulo de 2e é maior do que 1. Mesma forma de transformada a z, só muda a região de convergência. O que isso quer dizer para mim? Bom, isso quer dizer que se eu não souber a região de convergência, se vocês só me disserem, olha, qual é o sinal que tem transformada a z 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z? Eu não sei, pode ser qualquer um dos dois aqui. Eu preciso que vocês me digam qual é a região de convergência. E principalmente, o que acontece é o seguinte, se vocês me disserem, cadê a figurinha? Aquela figurinha lá no começo da aula. Olha, o meu sinal tem transformada 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z. Tá? Se eu ponho z elevado a n aqui, qual que vai ser a saída? Eu não sei. Só sabendo 1 sobre 1 menos 2z, eu não sei, porque eu não sei qual é a região de convergência. Eu não sei se um z aqui está na região de convergência ou não. Eu preciso ter essa informação. Então, para tratar dessa questão, da necessidade dessa informação, vamos dar uma olhada no seguinte exemplo. Olha só. O mesmo h de n e o mesmo g de n, eu vou botar uma entrada x de n aqui, que é igual ou 1/4 elevado a n ou 2 elevado a n. Eu queria que vocês dessem uma pausa agora e para essa entrada calculasse a saída dos dois sistemas e depois para essa entrada calculasse a saída dos dois sistemas. Se vocês resolveram isso aí, eu encorajo vocês a tentarem, vocês vão ver que é o seguinte, olha, eu gostaria de dizer que a saída aqui em cima é h de 1/4 vezes 1/4 elevado a n, no primeiro caso, e h de 2 vezes 2 elevado a n no segundo caso, e embaixo é a g de 1/4 vezes 1/4 elevado a n no primeiro caso, e g de 2 vezes 2 elevado a n no segundo caso. O problema é que h de 1/4 e g de 1/4 são iguais. Não muda, porque a fórmula é a mesma. Eu preciso saber se 1/4 está na região de convergência e se o 2 está na região de convergência e de quem que ele está na região de convergência. Né? E o fato é que se vocês olharem, o 1/4 não está na região de convergência do h de n. Porque a região de convergência do h de n era módulo de 1 sobre 2z menor do que 1. A hora que eu faço z igual a 1/4 aqui, vocês vão ver que essa condição não é satisfeita. Então, para essa entrada igual a 1/4 elevado a n, a saída eu sei que é infinita. Isso a gente já tinha visto no vídeo passado. Já para o g de n, o 1/4 está sim na região de convergência. E a hora que eu pego o 1/4 e faço g de 1/4, calculo g de z para z igual a 1/4, eu obtenho que o g de z para z igual a 1/4 é 1 sobre 1 menos meio de 1/4 elevado a n e tal, e aí isso aqui dá menos 1/4 elevado a n. No caso do z igual a 2, a gente observa que o z igual a 2 está na região de convergência do h, mas não está na região de convergência do g. Portanto, para a entrada 2 elevado a n, a saída aqui embaixo é infinita, e a saída ali em cima é h de 2 vezes 2 elevado a n. O h de 2, a gente já viu na aula passada, ele vale 4/3 no vídeo passado. Então, no segundo caso, dá 4/3 vezes 2 elevado a n. E no segundo caso, ele dá infinito.